Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Relembrando o conteúdo que a gente viu de forma presencial, a gente começou a estudar números complexos, a gente viu a definição, os conceitos básicos, a gente viu números complexos na forma algébrica, a gente viu a representação geométrica dos números complexos também, a gente viu que era conjugado, a gente viu divisão de números complexos. Isso tudo estava nas aulas 1, 2 e 3. A aula 4 foi a última que a gente viu, que a gente vai rever agora para recordar, que é a aula da forma trigonométrica dos números complexos, conhecida também como forma polar. Vamos lá? Ao final desta aula, você deve ser capaz de compreender o que é a forma trigonométrica de um número complexo, saber fazer a representação gráfica de um número complexo e sua forma trigonométrica, saber transformar da forma algébrica para a forma trigonométrica e saber transformar da forma trigonométrica para a forma algébrica. Lembrando sempre que você deve acompanhar as aulas com seu caderno do lado, anotando tudo que for importante e anotando também as suas dúvidas, para serem levadas para a nossa sala virtual. Bom, pessoal, relembrando aqui, a gente já estudou a forma algébrica de um número complexo, que é essa daqui, z igual a mais bi. A gente chama de parte real do número complexo e B a gente chama de parte imaginária do número complexo. A gente já estudou como fazer a representação geométrica disso, que a gente vai marcar o ponto de coordenadas A, B, ou seja, o eixo horizontal, essa projeção aqui é o valor A, que é essa parte real, e no eixo vertical, que a gente chama de eixo imaginário, a gente representa a parte imaginária, que é o B. Então, esse ponto aqui recebe nome de afixo de Z, tá? Agora a gente vai ver uma outra forma de representar esse ponto, que vai ser o seguinte: não vai ter as coordenadas A e B, vão ter outras informações, tá? Para isso, gente, eu vou precisar saber esse comprimento aqui do vetor OZ, que eu risquei aqui em azul. A gente já conhece isso, né? É módulo de Z. E eu vou precisar desse ângulo entre esse vetor OZ e esse eixo horizontal. Então, vamos listar essas duas coisas aqui. O módulo do vetor OZ indicado por módulo de Z, simbologia que a gente já conhece, ou ρ. Relembrando aqui, esse módulo de Z é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? E a segunda coisa que eu preciso é esse ângulo, que vai receber um nome, gente, de argumento de Z. A gente usa essa simbologia, arg, entre parênteses, Z. Esse ângulo, ele precisa estar entre 0 e 2π, ó, incluindo 0 e excluindo 2π. Isso quer dizer que a posição, quando esse vetor estiver aqui em cima desse eixo, é o ângulo 0, tá? É o 0 que a gente vai utilizar para representar essa posição. Porque o 2π, depois você dá a volta completa e você para aqui novamente, quando o ângulo é 2π. Lembra lá do círculo trigonométrico? A gente vai precisar bastante dele aqui. Mas aí a gente não usa o 2π, tá? Tá excluindo aqui o 2π, a gente vai usar o 0. Então, deixa eu voltar para cá. Então, z igual a mais bi é a forma algébrica. Então, para construir essa nova forma, que é a forma trigonométrica, a gente calcula o módulo de z, que é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, que aí você vai obter esse comprimento, tá? E a gente precisa conhecer esse ângulo, que a gente chama de argumento de Z. E aí, o que a gente faz? Esse triângulo aqui, gente, ó, que eu estou passando o cursor, ele é um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é reto. Por quê? Isso daqui é uma projeção ortogonal, tá? Esse cateto aqui mede A. Esse cateto aqui mede esse mesmo comprimento aqui, que é B, né? Esse aqui é 0, aqui é B, esse comprimento aqui é B. Então, eu consigo equacionar, através desse triângulo, seno e cosseno desse ângulo, que é o argumento de Z. Então, vamos fazer isso. Cosseno de θ, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, vai ser A sobre módulo de Z. E seno de θ é cateto oposto, que é esse aqui, que mede B, sobre módulo de Z. Tudo bem? E aí, o que a gente conseguiu aqui, ó? Eu consigo isolar esse A e escrever o A em função de módulo de Z e cosseno θ. Né? Passa para cá multiplicando, o A é módulo de Z vezes cosseno θ. O seno de θ, que é B sobre módulo de Z, vai me dar
a informação sobre B. Isolando B, B vai ser módulo de Z vezes seno θ. Então, gente, eu consegui tanto A quanto B em função do ângulo e do comprimento do vetor. E aí, gente, a gente pega o Z na forma algébrica, que é Z igual a mais BI, e a gente vai substituir o A e o B dessa fórmula por esses valores que a gente encontrou. Então, no lugar do A, eu vou botar módulo de Z vezes cosseno θ, mais BI. No lugar do B, eu vou botar módulo de Z vezes seno θ, vezes o I. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma soma. Ambas as parcelas são multiplicadas por módulo de Z, então eu posso colocar módulo de Z em evidência. Fica módulo de Z que multiplica cosseno θ mais I seno θ. Só passei esse I multiplicando aqui para frente, tá? Porque ele não está dentro do argumento do ângulo. É I vezes seno θ. Então, gente, essa é a forma trigonométrica ou forma polar de representar um número complexo. Eu preciso conhecer o comprimento desse complexo, o tamanho dele, que é o módulo de Z, e preciso saber quem é θ. Cosseno mais I seno já faz parte do formato, então você precisa saber quem é esse número e quem é o ângulo. Tudo bem? Passar da forma trigonométrica para a algébrica, voltar, é rápido. Você vai ter um valor aqui, você vai ter um ângulo aqui. Você só substitui o valor do seno e do cosseno desse ângulo, você precisa conhecer esses valores, e depois você faz a distributiva. Você vai voltar para o formato A mais BI. E para passar da forma algébrica para a trigonométrica, dá um pouquinho mais de trabalho. A gente vai ter que calcular esse valor e a gente vai ter que descobrir quem é o ângulo. Vamos ver um exemplo. Então, determine a forma trigonométrica desse complexo Z igual a 1 mais I raiz de 3. Então, a gente precisa de duas coisas. Saber o tamanho, o módulo do vetor, o módulo do complexo, e a gente precisa conhecer o ângulo. Para determinar o ângulo, gente, vai ser com aquelas formulinhas lá do seno e cosseno. Ambos vão estar sobre a hipotenusa do triângulo, que é o comprimento do vetor. Então, você vai precisar, para achar o ângulo, você vai precisar do módulo de Z. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular o módulo de Z. Então, o módulo de Z é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse caso, o A é 1 e o B é a raiz de 3. Então, módulo de Z vai ficar raiz de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 3 mais 1, 4. Raiz de 4 é 2. Então, o módulo, o comprimento desse Z é 2. Agora, vamos equacionar seno e cosseno para poder descobrir o ângulo. Cosseno de θ é A sobre o módulo de Z. Nesse caso, vai dar 1 sobre 2. Seno de θ é B sobre o módulo de Z. Nesse caso, vai dar raiz de 3 sobre 2. Gente, de onde que eu tirei isso aqui? Do esqueminha do slide anterior, tá? 2 slides para trás. Então tá, gente. Então, olha só. Já sei quem é o cosseno e quem é o seno. Agora, eu preciso descobrir quem é o ângulo. Qual é o ângulo entre 0 e 2π que tem cosseno meio e seno raiz de 3 sobre 2? Ficou fácil, né? Porque é um ângulo notável. Então, a gente já sabe que é 60 graus. A gente aqui vai escrever em radianos. 60 graus em radianos é π sobre 3. 180 dividido por 3, que dá 60, tá? Π radianos mede 180 graus. Lembra? Quem tem dificuldade nessa parte precisa fazer uma revisão de círculo trigonométrico, tá? E transformações de arcos também. Então, qualquer dúvida pode levar lá para a nossa sala virtual e a gente tira essas dúvidas lá. Então, gente, já conheço o comprimento do meu vetor, já conheço o argumento, basta agora eu escrever aquela formulinha, módulo de Z, que multiplica cosseno θ mais I seno θ. Módulo de Z deu 2, cosseno θ mais I seno θ, substituindo θ, θ é π sobre 3. Então, gente, isso daqui é a forma trigonométrica de representar, ou forma polar de representar este complexo. Botei aqui também a parte geométrica, para a gente poder entender tudo que foi calculado aqui. Então, eu tenho aqui o meu afixo, que é o ponto P, o A é 1, o B é raiz de 3, tá? Então, tá aqui o meu vetor, que a gente calculou que deu 2 esse comprimento, tá? O módulo desse vetor deu 2. E esse ângulo aqui eu descobri que é o π sobre 3. Tudo bem? A resposta disso é
É essa forma aqui. Como é que a gente volta daqui para cá? Bem, quanto que é o cosseno de π sobre 3? É meio. Quanto que é o seno de π sobre 3? É raiz de 3 sobre 2. Então, bota esses valores aqui e faz essa distributiva. Quando você fizer a distributiva, vai cortar esse 2 de cima com 2 de baixo. Então, vai ficar 1 mais raiz de 3i, que é exatamente o que a gente tem aqui. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo. Z igual a menos 1 mais i. Então, primeira coisa, vamos calcular o módulo de z. O a é menos 1 e o b, nesse caso, é mais 1. Não aparece nenhum número aqui, é porque é mais 1 vezes i. Tá? Então, calculando o módulo, vai dar raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é mais 1. Esse módulo, gente, nunca dá nenhum número negativo aqui dentro, tá? Porque ambos estão ao quadrado, então vai ser sempre positivo. 1 mais 1, 2. Então, deu raiz de 2. Agora, vamos equacionar o seno e o cosseno. Cosseno de θ é a sobre o módulo de z. Nesse caso, vai ficar menos 1 sobre raiz de 2. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, isso vai dar menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de θ, que é b sobre módulo de z, vai dar 1 sobre raiz de 2. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, isso dá raiz de 2 sobre 2. Agora, a gente tem que descobrir quem é o θ, gente. Olha lá a revisão do círculo trigonométrico, olha a importância dele. Se ambos fossem positivos, seria 45 graus, né? Mas o cosseno está negativo. Isso quer dizer que o seno positivo com cosseno negativo, eu estou lá no segundo quadrante. Bom, pessoal, eu vou abrir um rascunho aqui para eu poder rabiscar, para a gente tentar encontrar esse ângulo. Então, gente, vamos fazer aqui um rascunho. Esse eixo vertical é o eixo dos senos. Esse eixo horizontal é o dos cossenos, né, lá no nosso círculo trigonométrico. E a gente precisa encontrar o ângulo que tem cosseno menos raiz de 2 sobre 2 e seno raiz de 2 sobre 2. Então, aqui é o zero, né? É a origem, é o zero dos dois eixos. Daqui para cá, positivo, então aqui é o 1. E aqui é o menos 1. Por que 1 e menos 1? Porque o raio do círculo trigonométrico é 1, tá? Então, daqui até aqui, mede 1. Daqui até aqui, mede 1 também, só que para cá é o sentido negativo. Idem nesse eixo vertical, para cima e para baixo. Para cima é positivo, então aqui vai ser 1. Para baixo, negativo, aqui vai ser o menos 1. Gente, a gente conhece um ângulo notável no primeiro quadrante, que tem seno e cosseno medindo raiz de 2 sobre 2, que é o 45 graus. Então, esse ângulo aqui, quando é 45 graus, esse valor do cosseno dele é raiz de 2 sobre 2. Nossa, a letra está muito ruim. É difícil escrever nessa mesa digitalizadora. E o seno, eu projeto para esse eixo aqui e eu obtenho o seno, que também é raiz de 2 sobre 2. Esse ângulo que a gente quer descobrir tem o mesmo seno, tá vendo? Também é raiz de 2 sobre 2. Então, seja lá onde ele estiver, quando eu projetar para o eixo vertical, tem que bater aqui. E quando eu projetar para o eixo horizontal, tem que ser negativo. É o menos raiz de 2 sobre 2. Então, gente, ele só pode estar aqui. Para eu projetar aqui no seno e bater no mesmo lugar ali do 45, isso aqui é reto, tá? Ou seja, essa reta aqui é paralela a esse eixo. É que está muito difícil escrever nisso. É importante a gente entender todos os conceitos. Então, esse pontinho aqui, projetando aqui para o seno, ficou no raiz de 2 sobre 2. E quando eu projeto aqui para o eixo dos cossenos, aqui vai ser o menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Esse cara aqui, simétrico, ele é simétrico ao ângulo de 45 graus, só que ele está no segundo quadrante. Então, esse ângulo aqui vai ser o de 90 graus. Logo, esse daqui vai ser 90 mais 45, porque esse arco aqui tem 45 e esse aqui também tem 45. Né? Se esse aqui é 45, esse todo é 90, aqui também é 45. Logo, gente, se eu peguei aqui a paralela,
certinha, paralela a esse eixo, esse arco aqui também é 45. Então, esse aqui vai ser 90 mais 45, que dá 135. E aí, você pode fazer aquela regrinha de 3 simples para passar para radiano. 180 graus está para π, assim como 135 está para x radianos. E fazendo a regrinha de 3 aqui, vai ficar 180x igual a 135π, dividindo por 180 vai dar 135π sobre 180. Simplificando isso aí, gente, vai dar 3π sobre 4. 3π sobre 4 radianos. Bem, vamos voltar lá na aula para a gente poder continuar de onde a gente parou. Então, a gente descobriu que o ângulo que tem cosseno menos raiz de 2 sobre 2 e seno raiz de 2 sobre 2 é o 135 graus, que em radianos é 3π sobre 4. Então, o argumento de Z é 3π sobre 4. Então, agora a gente já conhece o módulo e já conhece o θ. Então, a gente já pode escrever o Z na forma trigonométrica, que vai ser Z igual ao módulo de Z, que multiplica cosseno θ mais I seno θ. Substituindo, vai ficar no lugar do módulo de Z, raiz de 2 sobre 2, que multiplica cosseno de 3π sobre 4 mais I seno de 3π sobre 4. Gente, fazendo a parte geométrica aqui, marquei aqui o meu afixo, menos 1, menos 1, menos 1, 1, tá? Que me deu esse ponto aqui. Tracei aqui o meu vetor, né, que é o meu número complexo. Marquei aqui o θ igual a 3π sobre 4. Indiquei também o módulo de Z, que é o comprimento desse vetor, que deu raiz de 2 sobre 2. Quando a gente faz a marcação desse ponto, a gente realmente enxerga que esse ângulo deveria ser um valor aqui no segundo quadrante. É uma outra forma da gente poder verificar isso. Se alguém ainda tiver alguma dúvida dessa parte da trigonometria, apareça na sala virtual, pode perguntar, eu vou abrir um tópico só para isso, tá? Pergunta também nossos encontros ao vivo, se for preciso, e eu vou deixar uma aula desse conteúdo lá para quem quiser dar uma revisada, tudo bem? Vamos continuar, gente. Outro exemplo. Então, o próximo exemplo, Z igual a 2i, a parte imaginária, que é o B, é 2. A parte real aqui não tem, então é 0, tá? A é 0 e B é 2. Então, calculando primeiro o módulo de Z, vai dar raiz de 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado, isso dá raiz de 4, que é 2. Equacionando o cosseno, é A sobre módulo de Z, vai dar 0 sobre 2, que é 0, e o seno vai dar B sobre módulo de Z, fica 2 sobre 2, que é 1. E aí, gente, qual é o ângulo que tem cosseno 0 e seno 1? Vamos fazer um rabisco aqui do nosso círculo trigonométrico. Bem, então finge que eu não tenho círculo, né? Estou sozinha na prova, eu e eu. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer um rascunhozinho aqui do meu círculo trigonométrico. Esse eixo aqui, horizontal, é o eixo dos cossenos. O eixo vertical é o eixo dos senos. Então, aqui, cosseno, e aqui é o eixo do seno. Bem, eu quero descobrir qual é o ângulo que tem cosseno 0, então a projeção dele no cosseno daqui, e seno 1, projeção dele no seno daqui. Então, tem que ser esse ângulo aqui, né? Essa posição aqui. Que esse ângulo aqui vai ser 90 graus. Então, é o 90 graus, que é igual a π sobre 2 radianos. Vamos conferir num círculo bonitinho? Vamos lá, gente. Abrir aqui nosso círculo trigonométrico. Eu quero descobrir qual o ângulo, que o cosseno está aqui no 0 e o seno está aqui no 1. Então, só pode ser esse ângulo aqui, que é 90 graus, ou em radianos, que é o π sobre 2. Voltando aqui na nossa aula, então a gente concluiu que cosseno 0 e seno 1, entre 0 e 2π, é o π sobre 2. Então, o argumento de Z igual a π sobre 2. Pronto, podemos escrever já a nossa forma trigonométrica, que já conhecemos o módulo de Z e já conhecemos o argumento de Z. Então, Z vai ser igual a módulo de Z, que multiplica cosseno θ mais I seno θ, então isso vai ficar 2, que multiplica cosseno de π sobre 2, mais I seno de π sobre 2. Tudo bem?
Gente, aqui, se eu quisesse voltar, ó, o cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno é 1, né? Então, bota 0 aqui, 1 aqui e faz a distributiva. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 1 vezes i vai dar 2i. Então, z igual a 2i. Voltei para essa forma algébrica. Botando aqui a nossa representação geométrica, ó, tá aqui o afixo, que é o ponto 0, 2. 0 na horizontal e 2 na vertical. Tá aqui meu ângulo de 90 graus, então o meu complexo, o meu vetor vai estar aqui de forma vertical, ele vai estar em cima desse eixo vertical, tá? E o comprimento dele é 2. Gente, sempre que esse ângulo for 90 graus ou 270, 270 estaria aqui para baixo, tá? Ou seja, sempre que não tiver parte real, tá? Esse complexo sempre vai estar em cima do eixo Y. Se ele for positivo, ele vai estar aqui para cima e o ângulo vai ser 90 graus. Se fosse menos 2i, por exemplo, estaria aqui para baixo. Aí o ângulo seria 270 graus. E o que aqui é imaginário puro? Positivo, o ângulo é 90. Negativo, o ângulo é 270. Você não precisa perder tempo fazendo isso, caso você entenda, né? Ah, não entendi? Ok, não decora não, porque senão você vai acabar esquecendo, decorando errado e pode errar. Então, esquematiza e calcula. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Z igual a menos 3. Ó, agora eu peguei um real puro. Vamos ver o que acontece com o real puro. A parte imaginária é 0, então B é 0. Quando eu calcular o módulo de Z, raiz de a ao quadrado, que vai ser menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9, mais 0 ao quadrado. Então, é raiz de 9, que é 3. Então, módulo de Z igual a 3. Tudo bem? Novamente, ó, deu esse valor aqui positivo. Sempre que o A ou o B for 0, o módulo vai dar exatamente o valor que está aqui, só que sempre positivo, né? Porque vai estar ao quadrado e depois você vai extrair a raiz. Tá, agora equacionando cosseno θ vai ser menos 3 sobre 3, que é o A sobre o módulo de Z, que deu menos 1. E o seno θ é B sobre o módulo de Z, vai dar 0. Então, qual é o ângulo que tem cosseno menos 1 e o seno 0? Vamos lá no nosso esqueminha. Eu tenho agora cosseno. Bem, eu tenho agora cosseno, que é o eixo horizontal, no menos 1 está aqui, e o seno 0, esse aqui é o eixo do seno. Então, é exatamente esse ponto aqui, que quando eu projeto nesse eixo dá menos 1, quando eu projeto nesse eixo cai no 0, tá? Então, eu vou ter este ângulo aqui, que é 180 graus ou π radianos. Então, gente, cosseno menos 1 e seno 0, com o ângulo entre 0 e 2π, é o ângulo 180 graus ou π radianos. Então, já conheço o módulo de Z, já conheço o ângulo, basta agora eu escrever a forma trigonométrica, que vai ser módulo de Z, que é 3, que multiplica cosseno θ mais seno θ, onde θ é π. Tudo bem? Novamente, vamos voltar aqui para cá, ó, fazendo de cabeça. Cosseno de π é menos 1 e seno de π é 0. Quando você fizer a distributiva, aqui vai dar 0, né? E aqui vai ser menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Voltei para esse formato aqui. Vamos jogar isso no plano e ver como é que fica a parte geométrica. Então, plotando aqui, primeiro o afixo, que é o ponto de coordenadas menos 3, 0, está aqui. Ponto menos 3 no eixo horizontal e 0 no vertical. Esse ponto está bem em cima desse eixo X. Tá? Bem, a gente consegue verificar perfeitamente que eu achei o ângulo correto, né? Se esse ponto está em cima desse eixo, esse vetor também vai estar em cima desse eixo OX. Só que ele está com direção para cá. Então, esse ângulo aqui é 180 graus ou π radianos. Além disso, a gente consegue verificar também que o comprimento desse vetor é exatamente 3, que é essa distância desse ponto até a origem. Se aqui fosse mais 3, esse ponto estaria aqui na parte positiva, mas também estaria o vetor em cima do eixo X, só que virado para cá. Isso
vai ocasionar o ângulo ser 0. Gente, vamos fazer agora um exercício voltando, tá? Eu vou te dar a forma trigonométrica e você tem que voltar para a forma algébrica. Então, tem dois itens aqui. Então, letra A, z igual a 2, que multiplica cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Conforme eu já falei, para passar desse formato para a forma algébrica, basta a gente substituir os valores do seno e do cosseno e fazer a distributiva, fazer as contas. Então, π sobre 4, gente, 180 dividido por 4 é 45 graus, é um ângulo notável, a gente já está careca de saber que tanto o seno quanto o cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Então, substituir aqui, vou fazer essa distributiva, na hora que eu fizer a distributiva, eu vou poder cancelar esse 2 com esse 2 em ambos os fatores. Então, z vai dar raiz de 2 mais i raiz de 2. Tudo bem? Exercício para vocês. Passem agora desse formato para a forma trigonométrica. A resposta vocês já conhecem, vai ser essa daqui. Tá? Então, calcula módulo de z, equaciona seno e cosseno para concluir o ângulo, para verificar se você vai fazer certinho. Esse outro exemplo aqui, ó, 8, que multiplica cosseno de 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6. Bem, se você não souber de cabeça quem é o 7π sobre 6, vamos substituir o π por 180 e vamos fazer essa conta. Gente, aqui sendo valores notáveis ou os equivalentes, você sempre vai poder dividir o 180 por essa fração aqui, tá? Então, 180 dividido por 6 dá 30. 7 vezes 30, 210. Então, eu estou no terceiro quadrante. Eu preciso jogar aqui os valores do seno e do cosseno desse ângulo. Então, vamos lá fazer um rascunho para a gente descobrir esses valores juntos. Então, pessoal, agora eu tenho um valor aqui no terceiro quadrante. Eu vou fazer simetria aqui com o primeiro quadrante dessa forma. Eu vou observar quanto que eu desci aqui, do 180 para cá. Isso é o mesmo valor que eu subi aqui. Então, se aqui eu tenho o ângulo A, aqui eu vou ter o ângulo 180 mais A, tá? Ou, está aqui em radiano, né? Π mais A, ou A mais Π, é a mesma coisa. Bem, não vou rabiscar na mão, não. Eu tenho algumas ferramentas aqui, agora está um pouquinho mais complexo. Então, eu vou botar aqui, vou fazer um rascunho rapidamente no meu círculo trigonométrico. Eu tenho esse caso, eu estou aqui com 210 graus. Eu já vou estender isso até aqui, tá? E vou indicar aqui, deixa eu pegar minha mesinha digitalizadora, que a letra fica horrorosa. Então, aqui vai ser 210 graus. Eu vou poder fazer a simetria, ó. 210 menos 180 dá 30, né? Então, aqui do 180 mais 30, eu caí em 210, né? Com esse ângulo aqui. É 30 graus, que quer dizer que esse aqui é 30 graus. Então, eu já conheço aqui pelo círculo trigonométrico que o seno de 30 é meio e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Esse ângulo aqui vão ter os dois valores negativos. Tanto o cosseno que está nesse eixo é negativo e o seno que está nesse eixo também é negativo. Mas o comprimento aqui vai ser igual, gente. Se aqui é mais meio, aqui vai ser menos meio. Esse eixo aqui, lembrando, é do seno. E se aqui é mais raiz de 3 sobre 2, aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2, que é o eixo dos cossenos. Tá? Então, vamos voltar lá na aula e vamos substituir esses dois valores na nossa forma trigonométrica. Então, gente, voltando aqui, eu vou substituir agora o cosseno e o seno de 210, ou 7π sobre 6, que eu já encontrei. Então, o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2 e o seno é menos meio. Fazendo essa distributiva, aqui vai ficar raiz de 3 vezes 8 sobre 2, né, que eu vou poder dividir o 8 com 2, que vai dar 4. Então, aqui vai ficar menos 4 raiz de 3. Mesma coisa aqui na outra distributiva, vai dar menos 8 sobre 2, que dá menos 4 vezes i. E acabou. Essa é a forma algébrica desse número complexo aqui, apresentado na forma trigonométrica. E mais um exercício para vocês. Faça o caminho inverso. Pega esse número, esse complexo aqui, tá? Escreve lá no seu caderno. Apaga isso, né? Você vai acabar esquecendo, deixa para fazer amanhã. E transforma
da forma algébrica para a forma trigonométrica, depois vem aqui e confere esse resultado. Bom, pessoal, para finalizar, vou deixar uns exercícios, são 10. Se para você for melhor ver por esse vídeo, então aqui os enunciados, eu vou passando e você vai dando pausa e copiando, tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No slide anterior já estava com gabarito, não sei se vocês perceberam. Aqui também está com gabarito, faltando do 7, né? Eu vou botar completo na sala virtual, tá? E o exercício 10. Então eu vou deixar esses mesmos exercícios no arquivo em PDF na nossa sala virtual e vou botar o gabarito completo lá também. Apareçam por lá para tirar as dúvidas e levem também suas dúvidas para o nosso encontro online. Tchau, tchau, pessoal. Bom estudo e fiquem com Deus.